Bom, pessoal, dando continuidade aqui ao assunto da troca de calor entre sistema e vizinhança e as consequências que isso traz, vamos verificar agora algumas situações em que o fluxo de calor não implica em variação de temperatura. Quando a gente estiver estudando processos termodinâmicos com os gases, a gente vai ver que isso ocorre sem a transformação de fase. Só que agora, nessa situação aqui, nesse ponto do curso, nós vamos estudar quando tem o fluxo de calor e a consequência desse fluxo de calor não é a variação de temperatura, e sim a mudança de fase, certo? E a mudança de fase ela vai ocorrer com a temperatura constante, tudo bem? Só para contextualizar, o que seria uma mudança de fase? Por exemplo, o derretimento de um sólido, a fusão do gelo, por exemplo, passando do estado sólido para o estado líquido, ou a liquefação de um gás, pode ser a umidade do ar que está se condensando na borda ou nas paredes de um copo contendo líquido gelado dentro. São fatos que vocês já sentiram. Isso são exemplos de mudança ou transformação de fase, e esses processos ocorrem com a variação da temperatura nula, ou seja, ocorre com temperatura constante, certo? Tem fluxo de calor? Sim, obviamente tem fluxo de calor, porém esse fluxo de calor não tem como consequência a mudança de temperatura, e sim a consequência é a transformação de fase. E logo a gente vai entender intuitivamente por que esse processo ocorre com a temperatura constante para substâncias puras. Lá em química a gente estudou quando a gente não tem uma substância pura, o processo de mudança de fase gera também uma variação de temperatura por conta da questão do potencial químico, como a gente conversou lá atrás, certo? Bom, vamos pensar então quantitativamente como isso ocorre. Para se pensar nessa situação, vamos verificar intuitivamente. Você tem um gelo para derreter, dois pedaços de gelo, uma massa maior do que o outro, certo? É lógico da gente pensar intuitivamente que a quantidade de calor que eu preciso, de energia na forma de calor, para derreter o gelo com maior massa, é maior do que aquele que para derreter o gelo com menor massa, correto? Então, para o processo de transformação de fase, a gente pode dizer diretamente que o calor necessário para efetuar aquele processo, seja ele positivo ou negativo, o fluxo de calor, como a gente vai ver depois, ele tem que ser necessariamente proporcional à massa, certo? E não tem variação de temperatura, porque o processo ocorre a temperatura constante, como a gente já falou mais de uma vez. Tudo bem? Então vamos lá. Para eu sair de um sinal de proporcionalidade e chegar no sinal de igualdade matematicamente falando, nós podemos fazer isso adicionando uma constante de proporcionalidade. Nesse caso aqui a constante é representada pela letra L maiúscula, vai ficar L vezes M, em que esse termo aqui, ele é o que a gente chama de calor latente de transformação. E, obviamente, esse calor latente, ele tem que ser uma função do material que está sendo estudado, certo? Mas também é lógico a gente pensar que ele é uma função do processo que está ocorrendo, certo? Como eu digo processo? O que eu quero dizer com processo, melhor dizendo? O tipo de transformação de fase que está ocorrendo, se é do sólido para o líquido, se é do líquido para o gasoso, se é do sólido para o gasoso diretamente, e por aí vai, certo? Então a gente tem que definir esse valor para diferentes situações e para diferentes materiais, beleza? Vamos verificar, antes de falar dos processos, vamos pensar aqui em termos de dimensões, qual que seria a unidade desse cara? Bom, nessa equação aqui fica fácil de enxergar que o L, se eu fosse isolar matematicamente, seria a quantidade de calor dividido pela massa do material, certo? Em termos de dimensão, portanto, vai ficar unidade de energia, Joule no SI, dividido por unidade de massa, quilogramas, certo? Então, aquela ali são as dimensões do calor latente, e aí, obviamente, que essa dimensão aqui vai depender do tipo de processo que a gente está falando, beleza? Bom, uma questão que também é lógica para a gente. Pensando no sistema como referência, se eu estou promovendo o derretimento de um gelo, por exemplo, é lógico da gente pensar que calor está sendo adicionado no sistema. Então, aquele valor de que ela teria que ser positivo no caso de derretimento, tendo como referência o nosso sistema. Só que no caso inverso, em que eu estou solidificando o líquido, ou seja, fazendo gelo, por assim dizer, pensando na água como modelo, o calor está sendo removido do sistema, certo? O calor é negativo. O sinal de positivo ou negativo, quando eu não tenho transformação de fase, naquela equação que a gente viu antes de Q, do calor específico, Q igual a mc delta T,
O valor negativo do Q, ele aparece naturalmente pelo valor do ΔT. Se eu tenho aquecimento, o Q é positivo, se eu tenho resfriamento, o Q é negativo, certo? Porque o ΔT, o final menos inicial, vai mostrar diretamente. No caso aqui, em que eu tenho transformação de fase, nós temos que ter um discernimento para entender se aquele valor vai ser positivo ou negativo. Portanto, o calor latente, ele vai ter sinal positivo ou negativo, como eu falei, vai depender do processo que está ocorrendo. Certo, pessoal? Vamos verificar isso aqui nos exemplos ali, como é que ocorre. Vamos primeiro pegar aquela situação que você tem a transformação do líquido para vapor ou do vapor para o líquido, certo? Naquele caso ali, nós temos o calor latente chamado de calor latente de vaporização, representado por L, e o V aqui representa que é um processo de vaporização. Nesse caso, o valor numérico dessa constante é o mesmo, tanto no processo de vaporização quanto no processo de liquefação. O que vai mudar nele é o sinal, positivo ou negativo. Só que, obviamente, isso não vai aparecer no número tabelado. Nós que vamos ter que ter o discernimento para entender se aquele valor ele vai ser positivo ou negativo. Intuitivamente, a gente consegue chegar nessa conclusão. Por quê? É lógico da gente pensar que se eu estou passando do estado líquido para o estado a vapor, eu tenho que adicionar calor no sistema. Então, aqui eu tenho um calor que ele é positivo, correto? Se você ferve a água, você coloca fogo lá embaixo, está adicionando energia na forma de calor no sistema. E o processo inverso de liquefação, obviamente, ele vai ocorrer com aquela mesma quantidade de calor necessária, pensando-se na mesma massa, porém negativo. Certo? Só para exemplificar esses valores para a água, pegar como a nossa referência para a gente analisar, ele vale 539 calorias por grama, ou, se a gente for pensar no SI, tem 2.260 kJ por quilograma. Beleza? Esse aqui é o valor para a água para a gente usar como referência nas nossas análises aqui. Tudo bem? Bom, seguindo essa mesma ideia, pensando agora no processo de transformação entre o estado sólido e o estado líquido. Aquela análise que a gente fez lá em cima, ela também pode ser feita aqui embaixo. Se eu estou passando do estado sólido para o estado líquido, ou seja, derretendo um sólido, um gelo de água, por exemplo, obviamente que o calor para esse processo ele tem que ser positivo. Então, nesse caso aqui, Q maior do que zero. E o caso inverso, Q menor que zero. Só que o valor do calor latente para esse processo é diferente do de cima. Nesse caso aqui a gente tem o que a gente chama de calor latente de fusão, representado pela letra F aqui, que representa a mudança do estado sólido para o estado líquido. Certo? E só para a gente comparar também, para vocês terem uma ideia, para a água, esses valores aqui são os seguintes: calor latente de fusão em torno de 79,5 caloria por grama, que, colocando no SI, isso aqui vai dar um valor de 333 kJ por quilograma, que é o valor do calor específico, do calor latente de fusão da água, certo? Então aqui a gente tem o calor latente de vaporização para o mesmo material, isso aqui para uma unidade de massa, e aqui o calor latente de fusão para esse material. E aí a gente consegue ver aqui que difere bastante um do outro, certo? Inclusive aquela diferença, ela pode ser intuitivamente pensada ou idealizada se a gente for analisar o processo que está ocorrendo aqui. Porque, olha só, vamos pegar aqui um ponto de observação. Se eu fizer a razão do calor latente de vaporização pelo calor latente de fusão, isso aqui vai dar para a água, pegando aqui o exemplo da água, deixa eu deixar representado aqui, para a água, que não é o mesmo, numericamente falando, para todos os materiais. Para a água, isso aqui dá aproximadamente 6,8, certo? Ou seja, a quantidade de energia que eu preciso para transformar a fase naquele processo de líquido para vapor para uma mesma massa é em torno de 6,8 vezes maior do que para esse processo aqui de sólido para líquido, considerando a mesma massa, certo? Vamos pensar aqui, tentar fazer um desenho aqui para ver se a gente entende. Imagina que eu tenho aqui um bloco de 1 kg de gelo e ele está se derretendo aqui, certo? Então aqui eu estou com um processo de fusão, certo? Estado sólido para o estado líquido. Essa aqui é uma transformação de fase.
A outra transformação de fase, eu tenho o estado líquido aqui, passando para o estado a vapor. As partículas aqui da água no estado vapor, certo? Vê se a gente consegue entender a diferença entre esses dois processos. Tanto o estado sólido quanto o estado líquido, a gente falou isso na nossa última aula, naquele exemplo lá. São fases condensadas, ou seja, o distanciamento entre as partículas que compõem o sistema, no caso, moléculas de água, não varia tanto, certo? A gente está apenas dando energia suficiente para que ele saia daquelas posições fixas características do estado sólido. Porém, ainda a interação intermolecular existe. No caso da água, essa interação intermolecular de ligação de hidrogênio bem forte, como a gente viu lá em química. Correto? Vocês já estudaram isso em algum momento da infância de vocês. Então, a quantidade de energia que eu preciso é uma quantidade de energia tal para efetuar aquele processo. Só que quando eu vou para outro tipo de transformação de fase, saindo do estado líquido para o estado gasoso, nessa situação agora eu tenho que totalmente romper aquela interação intermolecular, porque o que caracteriza o estado gasoso é esse distanciamento entre as partículas que compõem o sistema, certo? Então, para eu fazer aquele rompimento de interação intermolecular, é lógico da gente pensar que a gente vai precisar de bem mais energia. E no caso da água, eu preciso de em torno de 6,8 vezes mais energia, certo? Então, essa idealização aqui ajuda a gente a entender por que esses valores são tão diferentes entre si. É por conta da natureza do processo. Aqui, fusão, fase condensada para fase condensada. Vaporização é fase condensada para fase dispersa. Aqui eu tenho um rompimento total de interação intermolecular que não existe aqui, porque no líquido eu ainda tenho contato do que se entende de contato nessa dimensão para as moléculas do sistema, no caso aqui a água, beleza? Tá bom, idealizado é isso aqui que nós temos, e aí vamos pegar essa ideia agora para resolver alguns exercícios e tentar colocar no papel isso que a gente desenvolveu aqui agora, beleza? Então no próximo vídeo a gente faz isso.